8h01, a gente fala agora de CPMI do INSS, isso porque tem depoimento importante hoje. A comissão vai ouvir a Controladoria Geral da União sobre as fraudes dos descontos indevidos. Vamos até Brasília agora porque Igor Damasceno participa com a gente aqui do Jornal da Manhã. Igor, quais são as expectativas para essa reunião de hoje na CPMI do INSS? Roberto, mais uma vez, bom dia para você, para a Soraya e também a todos que nos acompanham. A expectativa dos membros da CPI mista sobre a fraude do INSS é que eles tenham acesso a informações sobre a auditoria feita pela Controladoria Geral da União a respeito das fraudes naquelas associações que estariam envolvidas nesse esquema criminoso. Por isso, daqui a pouquinho, por volta das 9h da manhã, vai chegar aqui no Senado Federal a diretora de Auditoria de Previdência da CGU, a Eliane Viegas Mota. A audiência com ela está marcada por volta das 9h da manhã. Ela vai depor na condição de testemunha para esclarecer justamente essas auditorias que foram feitas pela Controladoria Geral da União sobre as fraudes dos descontos automáticos. A gente sabe, de acordo com informações da Operação Sem Desconto, de 2019 até o início do ano de 2025, associações estariam fazendo descontos indevidos automáticos no benefício de aposentados e pensionistas. Mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais foram desviados ao longo desses 5 anos, muitas vezes sem que os aposentados soubessem disso. De acordo com as investigações, a CGU fez essa auditoria e, após isso, fez alertas em torno desse assunto. E é justamente esses alertas que serão questionados para a diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria Geral da União. Os senadores e deputados, eles também querem votar a convocação do ministro da CGU, controlador Vinícius Carvalho, que ele venha aqui também para falar em torno desse assunto. Outros 56 requerimentos de convocação também estão previstos para ser votados hoje. Aqui atrás está o corredor conhecido como Túnel do Tempo. Ele nos leva até a sala de comissão onde é feita a CPI mista do INSS. A movimentação começa a crescer aqui, porque daqui a pouquinho a depoente vai chegar na condição de testemunha para falar a respeito dessas informações obtidas pela CGU sobre a fraude no INSS. Capítulo importante de hoje aí em Brasília. Agora, o Igor, ontem também a Câmara aprovou, o projeto que proíbe descontos em folhas de beneficiários do INSS. Qual é o caminho agora? É Senado Federal para aprovação disso também? Precisa da aprovação do Senado Federal, porque o texto teve algumas modificações. Ontem o que foi aprovado foi o mérito, ou seja, a parte principal desse projeto. E foi numa votação simbólica, quando não há aquele registro, quando o presidente da mesa fala quem concorda, permaneça como está, e ali é feito quando ninguém se manifesta. Então foi uma votação simbólica, mas com a aprovação do mérito. Hoje os deputados devem votar os chamados destaques, que são as sugestões de alteração no texto. E concluída essa tramitação, então o projeto vem aqui para o Senado Federal para o crivo dos senadores. É considerado um projeto de lei bastante importante porque ele proíbe os descontos automáticos, aqueles descontos associativos. Quando as associações fazem esses descontos, como eu disse, muitas vezes sem que o aposentado ou o pensionista saiba, sem que ele dê algum tipo de autorização, e que é a grande linha dessa fraude que foi descoberta no início deste ano. Esse projeto, ele permite apenas os descontos nos casos de empréstimos consignados, mas isso precisa ter biometria e o beneficiário precisa saber desse desconto do empréstimo consignado. Tudo isso feito de forma auditável, de forma legal e com transparência. Agora, os descontos associativos, eles não poderão mais ser feitos de forma automática, mesmo com a autorização dos beneficiários. E se por acaso isso acontecer, o beneficiário precisa ser avisado imediatamente. Se foi um desconto sem autorização, ele precisa ser restituído num prazo de até 30 dias e, se caso isso não aconteça, a associação
pode se complicar com a justiça, pode responder inclusive criminalmente por causa dessa situação. É essa a proposta principal desse projeto de lei, que agora vai ter os destaques analisados pelos deputados e, concluída essa tramitação, vem aqui para o Senado Federal, também com expectativa de aprovação. Se isso acontecer, vai direto para a sanção presidencial. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno, direto de Brasília, muito obrigado pelas informações, Igor. É assunto para a gente colocar aqui na conversa também os nossos comentaristas, José Maria Trindade e também o Cristiano Vilela nessa manhã. Vilela, vou começar contigo agora, a CPMI, hoje ouvindo a CGU, né, sobre esses descontos indevidos. Qual é a tua avaliação desses trabalhos? A impressão que a gente tem é que ela não tem empolgado, não tem atraído tantos holofotes assim para os seus trabalhos. Não sei se está dividindo a atenção aí com o julgamento, mas desde o primeiro momento não foi aquele chamariz de outras CPIs que já acompanhamos em outros carnavais, meu caro. Pois é, Nonato, as CPIs, de uma forma geral no nosso país, elas perderam aquela força, aquele brilho que tiveram em outros momentos e que realmente tinham um poderio, uma capacidade de influenciar do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, criminal, enfim. Nos últimos tempos, de fato, elas perderam o viço, perderam a capacidade de empolgação e, de uma forma geral, acabaram transferindo para os julgamentos, para o Judiciário, para o Supremo Tribunal Federal, as grandes discussões do país. Nesse sentido, nesse momento, a gente também realmente não vê outro cenário. A gente vê uma CPMI que não empolga, há uma tentativa para se criar fatos, como, por exemplo, o pedido de prisão preventiva que foi feito ali, uma série de pessoas, ex-presidente do INSS, pessoa advogado envolvido, enfim, há uma série de pessoas relacionadas nesse caso, mas algo que acaba dando manchetes, que acaba repercutindo, mas que do ponto de vista concreto não tem fundamentação, não tem profundidade, não tem capacidade de ser aceito, de ser acolhido pelo Judiciário. As CPIs, elas acabam tentando criar factoides para gerar realmente um fato político, mas a realidade é que existe uma desimportância que foi adquirida nos últimos anos e, num caso como esse, existem dois grupos políticos que se digladiam no sentido de fazer com que não haja dano ao seu lado político, à sua condução, à sua gestão. Eu vejo que, em termos práticos, a chance dessa comissão parlamentar mista de inquérito dar em nada, ela é muito grande. Ô Zé, você vê que essas medidas que estão sendo tomadas em Brasília, né, diante dessa fraude do INSS, vai conseguir dar uma resposta rápida para quem já sofreu prejuízo, para evitar que novas fraudes aconteçam no futuro? É preciso, né? Esses primeiros passos da CPI são no sentido de levar aos deputados e senadores informações técnicas do que estava acontecendo, tomar pé de realmente como funciona o INSS, como é essa ligação do presidente do INSS com o ministro, né? E a gente vê claramente, Soraya, de que todos sabiam deste roubo, que agora tem esse nome aí de descontos ilegais. Isso é roubo. O nome técnico disso tem que ser roubo, e muito grande. Havia mais de 1 milhão de reclamações, ações na Justiça e até da parte técnica da Previdência Social. É impossível que o ministro e o presidente do INSS fossem os únicos que não sabiam desses roubos dos velhinhos. Por aqui se diz o seguinte: o ministro funcionava como o São Jorge de Bordel. São Jorge é o padroeiro de militares, de oprimidos e de donzelas. Geralmente fica na parede do bordel. Ele lá santo, impávido, e lá embaixo no salão o pau comendo, e ele sem fazer nada. Então é a figura do ministro da Previdência e do presidente do INSS. Essa primeira parte técnica vai levar aos deputados e senadores caminhos para a investigação e depois a cobrança política. Mas tem que chegar às excelências, aos deputados e senadores. Por aqui há uma ética da malandragem. Ninguém rouba 6 bilhões de reais sem a participação dos políticos. Isso é monopólio aqui.